Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é príncipe, princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Daniel, capítulo número 1, versículo de número 8. Vamos aprender lições aqui extraordinárias. Aleluias. Bom, aqui nós poderemos colocar como tema dessa mensagem: decisões dão o rumo. A decisão que você toma, né, lá no princípio, é que vão dar diretriz à sua vida, rumo à sua vida, amém? Trazer resultados para você, amém? Muito bem, muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, você que tem dado aquele gostei para nós, sabe que fortalece bastante, tá? Você que também inscreveu-se no canal, se inscreveu aí, muito nos ajuda, sabe que eu tenho um compromisso de orar por todos os inscritos no nosso canal. Você que assiste o vídeo, eu te peço encarecidamente, começou a assistir, dá aquele gostei, aquele joinha para nós, para não esquecer, amém? E tudo isso o YouTube entende que é relevante, ele vai colocando o vídeo mais à frente, para ser mais visualizado, mais visto, e com isso você me ajuda na evangelização, ok? Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Bom, está escrito em Daniel capítulo 1, versículo de número 8, assim, ó. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Maravilha, hein? Gente, você sabe que por desobediência a nação de Israel foi invadida, Joaquim foi dominado, né? Primeiro, Nabucodonosor fez um cerco a Jerusalém, agora domina tudo, leva até parte do tesouro que Deus permitiu, diz as Escrituras, dos utensílios do templo, levou para a sua cidade, para a adoração aos seus deuses lá, no templo dos seus deuses. Mas ele também pediu para levar, que fossem aqueles jovens da linhagem, né, real, capacitados, adolescentes, né, que tivessem estudado, tivessem se preparado para servi-lo lá. E que fosse ensinado para eles a língua, né, dos caldeus e a ciência, tudo aquilo para eles, e deveriam ser alimentados com iguarias do rei, aquelas que eram sacrificadas a ídolos, né? O vinho do rei também. E isso deveria acontecer durante 3 anos, até que eles comparecessem perante o rei para serem provados, depois de estudos de alimentação e tal. Mas, logo no princípio, Daniel colocou no coração o desejo de não se contaminar com as iguarias do rei. Aí eu começo a aprender lições aqui. Ele toma essa atitude, mas ele não se rebela, tá? Porque tem gente assim, eu não concordo, então eu me viro contra. Não, ele participou ao seu líder, que era aquele que tinha responsabilidade, né? Aspenaz, chefe dos eunucos, que tinha a responsabilidade de cuidar deles e alimentá-los. Então, ele propõe para ele. E a Bíblia diz que Deus colocou graça, achou graça diante de Daniel, aos olhos daquele homem, aos olhos de Daniel, de maneira que ele ficou preocupado. Ele diz: como que eu vou fazer isso
o rei, meu senhor, temo ele, tenho medo que depois você compareça perante ele e esteja mais abatido do que os demais, né? Fraco. Aí ele disse o seguinte: experimenta-nos, ó rei. Eu, a Misael, a Ananias, a Azarias, né, que foram colocados depois os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, e o próprio Daniel também, de Beltesazar. Então, eles disseram, ele disse assim: olha, experimenta-nos, e depois, então, se o senhor achar que nós estamos melhor, destacamos melhor, o senhor nos dê só legumes e águas, né? E água. E depois de 10 dias, o Senhor nos leva à presença do Senhor, juntamente com os outros jovens, e veja a nossa aparência. Deus se agrada de propósito, né? Tem gente que chama isso de jejum. Não é jejum. Jejum é quando você abstém de alimentar-se de alguma coisa. Ele está fazendo uma troca, é um propósito. Tá? É a mesma coisa, a pessoa fala: vou ficar sem celular 30 dias, vou fazer um jejum de celular. Não é jejum. Jejum é deixar de comer. A própria palavra fala de alimentar. Comida, né? Literalmente alimento. O celular não é alimento. Então é um propósito. É a mesma coisa, a pessoa pode dizer: eu vou ficar sem ver televisão 30 dias. É a mesma coisa, é propósito. Tem gente que fala: não, eu vou deixar de entrar no WhatsApp durante 30 dias. É propósito. Vou deixar de tomar café durante 30 dias. É propósito, né? Porque o café não é alimento consistente, vamos pôr assim, né? Faz parte da alimentação, faz, mas é um propósito. O jejum é deixar de comer, né? Só para você entender um pouquinho. Então vamos lá. Ele fez esse propósito com Deus, colocou no seu coração e coloca perante o seu líder. Ele não é insubmisso. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que há submissão em Daniel, porque se o seu líder não concordasse, ele deveria comer as iguarias do rei, beber o vinho do rei. Mas ele pede para fazer uma prova. E Deus, veja só, se agrada de tal maneira que ele aparece com aparência melhor do que os demais depois de 10 dias, né? Mais gordinho, mais forte. Então, aí o temor daquele homem caiu por terra. Ou seja, agora, Aspenaz, ele entende que não há problema, ele não vai ter dificuldade com isso, com o rei, né? Então ele permite que durante aqueles anos todos eles fossem alimentados com legumes e com água, certo? Porque aquilo não era oferecido ao rei, ou seja, aos ídolos, né? Não eram as iguarias do rei oferecidas aos ídolos. Então são pequenas decisões como essa, entenda bem. Então, é igual quando você coloca desde novo, desde cedo: eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar todos os dias, né? Então são decisões como essas que agradam o Senhor. A Bíblia diz que eles foram provados, e ao final do tempo, olha só, Deus deu a eles sabedoria, Deus deu a ele entendimento, então veja só, versículo 4: jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, quando eles foram levados, foram dessa maneira, né? Aí agora aqui, versículo 12 diz: experimento, peço que os teus servos 10 dias, que nos dê legumes a comer e água a beber. Olha só, então examine. E ele consentiu com isso e experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, olha o que diz o versículo 15: apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Olha como Deus é tremendo. Assim o dispenseiro retirou-se a porção das iguarias do vinho de que devia beber e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu, quer dizer, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, né? Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias. Olha só, então, só os jovens, os outros 3, né? Que é
Misael, oh Jesus amado, Ananias, e tem hora que dá um branco na gente, Azarias, Ananias, né, e Misael, esses 3 jovens que foram chamados depois de Sadraque, Mesaque e Abednego, justamente eles, Deus agora contempla-os, olha só, com conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, que foi o autor do propósito, olha só, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos, quer dizer, dá a ele mais destaque, né? Contempla mais. Então, gente, o que você faz para agradar o Senhor, coloca isso no teu coração. Isso é que deve permear a nossa vida, tá? O que você coloca para agradar a Deus, Deus te recompensa. Deus te abençoa de tal maneira. E muitas vezes você não precisa de fazer para os outros ficar vendo. O que eles estão fazendo aqui, só o seu chefe sabia, tá? Então, eles estão fazendo um propósito de agradar a Deus, para não se contaminar com aquelas coisas que eram oferecidas aos ídolos, né? O ídolo nada é, não tem poder nenhum, imagem não tem poder nenhum, mas entenda bem, mas aquilo traz envolvimento com demônios, que a Bíblia diz isso, tá? Que quem compartilha com isso, está compartilhando com coisas demoníacas, porque é o diabo que cria essas crendices, essas mentiras. Então, olha só, eles estão agradando a Deus e Deus está recompensando-os. Ô, gente, não há nada que você faça para Deus, tudo que você faz para Ele, vai haver recompensa, vale a pena. Essa obra tem uma recompensa, diz a Bíblia. Então, isso é lindo demais. Por quê? O rei falou com eles e, olha só, logo depois, versículo 18, ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe do eunuco os trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria e sabedoria de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais. Oh, meu Deus, vou repetir. 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. 10 vezes mais. Gente, isso é tremendo demais. Aleluia. Está entendendo? São decisões que você toma no princípio, a partida que você toma, né, quando inicia as coisas, aquelas decisões pequenas, por isso que a Bíblia diz, ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Aquelas decisões, elas mexem com Deus. Então ele ali poderia estar igual a qualquer outro, falando, não, vou ficar na minha. Mas não, ele tomou uma posição. Isso eu não quero desagradar o meu Deus, mas eu vou pedir autorização, e ele vai pelos caminhos legais. Ele não se rebela, entende? Ele se coloca, ou seja, dentro da legalidade. Tem gente que não, Deus me revelou, aí ele sai, né, atropelando tudo, a sua liderança, ele não respeita a autoridade. Não é dessa maneira, porque toda autoridade é constituída por Deus. Ele sabia que estava acontecendo aquilo dentro da permissão de Deus. Eles conheciam a palavra, eles foram criados na palavra, tanto é que o temor está no seu coração, nos seus corações. Daniel toma decisão e os outros 3 amigos o acompanham, né? E é lindo porque Deus contempla aquele que agrada ao Senhor. Amém? Um versículo que diz, né? Aquele que agrada-te de mim, e eu satisfarei os desejos do seu coração. Então, agrada do Senhor. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Então, é isso que você deve fazer. Em tudo, coloque Deus. Em tudo, procure honrá-lo. Em tudo, procure glorificá-lo. Em todas as ações que você fizer, pensa assim, o que eu posso fazer
para engrandecer o nome do Senhor aqui. Amém? Na sua empresa, nos seus negócios, no seu trato, na sua família, com seus vizinhos, aonde você estuda, aonde você dá aula, né? Meu Deus, procure agradar o Senhor em tudo que você fizer. Priorize Ele. É isso aqui, ó, é o segredo. E Daniel, que tomou a frente, agora é contemplado com, além de toda aquela sabedoria, Deus destaca ele em sonhos. Amém? Sim. Em sonhos. Porque diz aqui, ó. Todas as matérias do rei perguntou e achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o reino. Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Queria achar aqui que eu tinha comentado, acabei perdendo aqui sobre o destaque de Daniel aqui. Oh, meu Deus, aleluia, diante da... Sim, toda visão e sonhos, versículo 17. Daniel, foi acrescentado isso, porque está dizendo os 4 jovens, quer dizer, está incluído Daniel, deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas vocês, porém, a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho, quer dizer, destacou-se além daquele conhecimento e inteligência 10 vezes mais do que os outros, Daniel teve a visão e sonhos, em ter o poder de ter visões e sonhos, revelar sonhos. Que isso você vai ver para frente aí, várias revelações do sonho que Daniel trouxe a interpretação. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vale a pena agradar o Senhor, vale a pena receber Jesus no seu coração. Tudo tem a ver com Cristo, Filho de Deus, que se entregou por nós. Amém? É o maior presente de Deus para a nossa vida e nós precisamos reconhecer isso, tá? Dar reconhecimento a isso. Essa gratidão deve estar no nosso coração a Deus que deu o melhor de si. Seu filho que foi chicoteado, coroado com coroa de espinho, carregou o madeiro, aquela cruz até o alto do monte chamado Calvário, e lá crucificaram as suas mãos e seus pés. Por quê? Porque nos amou, para perdoar os nossos pecados, para se entregar por nós, para dizer o quanto nos ama, quanto se preocupa conosco. Então Deus está preocupado com você, em te abençoar. Você que perde muito por se afastar dele. Amém? Mas quando você começar a entender que é dele, por ele e para ele são todas as coisas, e tudo que fizer você colocar ele à frente, Deus vai mudar a sua história. Não tem problema que Deus não possa resolver. Não há casamento que Deus não possa restaurar. Não há amor que Deus não possa trazer de volta. Não há doença que Deus não possa curar. Sim, não há causa na justiça que Deus não possa vencer. Sim, Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quero orar por você, Pai. Na tua presença eu coloco essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Oro também pela Maria de Lourdes. Deus amado, pede oração pelo casal Aline Lemos e João Marcos Moreira. Eu oro também, Pai, pela vida da missionária Neia, lá do Carmo, que pede oração pela sua mãezinha. Abençoa ela, dando saúde. Oro pela nossa irmã Helenice, sempre assistindo nossos vídeos aí. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus, eu oro, continua a nossa oração aqui, Pai, pela vida do Jorge Luiz Rodrigues e família, que pede também pela Patrícia e pelo Frank. Oro pela Luana, em especial sua filhinha Raquel. Oro pela Nelma Maria Fernandes Carvalho. Também oro por ela e família. Oro pela Nelma Kumaru, lá de Pernambuco. Dá saúde à tua filha. Deus, toma seus filhos e netos nas tuas mãos. Oro pelo Eliel Coutinho. Oro pelo filho dele também.
por todos que estão encarcerados, meu Pai, porque Ele também é da Polícia Penal. Oro por todo policial penal. Oro pela Valdelândia também, ó Deus, Valdelândia Melo. Oro também, ó Deus, pela Yolanda, pela causa da tua filha, na justiça. O Senhor possa abençoar, dar saúde a ela também. Pelo Laed, pela Alcina, Lúcia, por toda a sua família, salvando, transformando, minhas primas lá, Vicente Carvalho. Oro pela pastora Rosaura Marques, Aline Lemos, e o João Marcos Moreira, em nome de Jesus. Deus vai abençoando cada uma dessas pessoas também, ó Deus, o Reinaldo Martins e a Camila, Deus lá do Rio de Janeiro, Camila Vilela, em especial a Júlia, a filha deles. Deus, muito obrigado, continua abençoando cada uma dessas vidas, no poderoso nome do Senhor Jesus. É a oração que nós fazemos. Amém e graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, aguarda até o próximo. Senta o dedo com força. Vamos compartilhar, hein?